O Olhar da Miranda sobre Destino é a 27ª live class. E antes de falar se você realmente é a senhora do seu destino e todos os conceitos que eu quero explicar ao longo dessa live class, que é uma verdadeira aula, portanto já pega papel e caneta. Enquanto eu aguardo o pessoal chegar por aqui, eu vou fazer hoje o oferecimento da minha patrocinadora, minha editora, a Ilha de Ananda, começando pela minha trilogia Paris Saint-Exupéry sobre vinhos, viagens e desejo. O primeiro livro, Bramário, Desespero do Desejo, tem uma versão muito sexual, olhando para fora, para o outro, para essa necessidade do outro. E eu não economizei palavras para falar daquilo que nos move quando estamos apaixonados. Já Meandro, a Desordem do Amor, tem uma visão sistêmica e por isso eu escolhi esse nome, Meandro, que são os rios que não são retos na nossa vida, porque você sabe que a nossa vida não é linear, ela é cheia de curvas e você não sabe o que vai encontrar lá. E é isso que significa meandro. E a Desordem do Amor é uma visão mais sistêmica deste livro, que mostra para você os seus sentimentos mais dolorosos e como você pode usar eles a seu favor. E Sansara, os ciclos da evolução, é você desperta, pronta para ser aberta e entrar em contato com tudo que está fora, mas não a partir da necessidade, e sim a partir do seu despertar, da sua completude. Se você quiser adquirir a trilogia, tá só R$35, sim, R$35, os meus 3 livros. É só me chamar no direct. Depois disso, eu fiz uma cisão entre esse romance maravilhoso e chiquérrimo de um nome, de uma trilogia em francês, Paris Saint-Exupéry, que significa Paris sem Eiffel, ou seja, somos todos Paris em busca da nossa torre. E a trilogia fala sobre essa falta nossa dentro, que mostra para você no final que a torre de Paris sempre esteve dentro de você. Essa cisão foi feita porque eu decidi escrever a partir da visão de um dos meus personagens do segundo livro, O Meandro, a Desordem do Amor, em que eu percebia nele um viés diferente. Um cheirinho estranho, sabe? Que me deixava meio desconfiada. Ele tinha algumas atitudes estranhas e depois ele passava pano e aí ficava naquele morde e assopra, algo que hoje é chamado de gaslighting, e teve o love bombing e outras ferramentas de merda, usada por um homem que eu dei o nome de Dom Juan de Merda. Aliás, uma das frases que abre os meus livros, sempre tem essa frase de abertura nessa parte dos meus livros, e no Dom Juan de Merda eu falo assim: o diabo mora nos detalhes, dizia minha avó. Eu me apaixonei por ele, achando que era anjo, e dei-lhe um nome, Dom Juan de Merda, nunca mais. É o meu 4º livro, que é essa cisão entre o romance, aquela beleza, aquela coisa mais elegante, e vem com a verdade do vírus do abuso sendo tratado como o vírus do abuso. Por isso eu chamo de uma vacina. É um livro mais fino, mas é um livro dolorido, é um livro que vai fundo onde precisa ser curado em você. Contra pessoas e situações abusivas. E pasme, talvez você veja muitos dos seus comportamentos aqui, assim como eu também vi. E ainda que você possa pensar que é sobre um homem especificamente, não é. É sobre qualquer pessoa que tenha esse sobrenome. Ao invés de Demarco ou de Almeida, é de merda, entendeu? Então, qualquer pessoa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, seus vizinhos, seu chefe, qualquer pessoa, pode ser preto, branco, azul, amarelo, homem, mulher, gay, lésbica, o que for, que tenha o sobrenome de merda, ok? E então veio o 5º livro, que eu precisava falar sobre inteligência emocional de uma forma mais ampla e específica, porque até então foi uma linha subliminar em todos os meus livros. E nasceu Seja um Assunto que Você Domina, sobre inteligência emocional, estado pleno de presença, e algo que dei o nome de inteligência sedutora. São quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora para você ser de fato um assunto que você domina e não que os outros dominam. E por ter tantas ferramentas, eu acabei deixando o livro mais leve e criei o método Live Book aplicado, ou seja, um assunto que você domina, que é o meu curso, para explicar para você tudo o que estava na minha mente, mas que não chegou a ir para o papel. Porque senão,
Daria um livro de 1000 páginas fácil. E agora eu tô escrevendo o meu 6º livro, que é uma continuidade de Seja um Assunto que Você Domina, Seja um Assunto que Você Transcenda. Sobre o despertar espiritual vindo através de nada menos do que a física quântica. Exatamente. E se prepare, porque esse livro vai ficar muito bom. Jabá da Ilha de Ananda feito. Eu quero pedir para você comentar, perguntar ao longo dessa live, interrompa mesmo, conversa comigo. Eu sou extremamente focada, eu tenho um hiperfoco, então eu vou ficar aqui pensando nos nossos temas, tudo que eu quero passar para você, mas não me deixa me perder de ti. Me chama, faz a sua pergunta, faz o seu comentário, que eu quero ver quem é que tá por aqui conversando comigo, porque talvez já seja uma Jean. Jean é um personagem, não exatamente um personagem, um apelido que eu coloquei numa das personagens do Paris Saint-Eiffel e significa gênio do bem. E eu chamo de Jean as minhas seguidoras que estão por aqui, eu sei quem são. A gente já conversou, ela sempre fala comigo, eu sei o nome, eu sei quem é. É quase como se fosse uma amiga minha que eu vejo aqui através das redes sociais. Então fala comigo que eu quero ver você aqui, ok? E se você está assistindo essa live já gravada, comenta aqui o que você gostou, o que você achou, o que você mais aprendeu. E agora eu vi aqui 11:11 e eu quero dizer para você que todas as vezes que eu vejo números iguais, eu faço essa oração, grava aí que você pode fazer também. Tudo que é meu vem a mim com amor, facilidade, leveza, alegria e glória, eu aceito os milagres em minha vida. Tudo que é meu vem a mim com amor, facilidade, leveza, alegria e glória, eu me entrego para a magia da existência. Tudo que é meu vem a mim com amor, facilidade, leveza, alegria e glória, e que seja feita a vossa vontade e não a minha. Oração e conexão espiritual feita com o universo, com o divino, seja lá o que você acredita. Se você não acredita, também não tem problema nenhum. A gente vai seguir e a gente vai seguir num tema bem polêmico que é destino. Mas antes de falar sobre destino especificamente, eu quero trazer alguns elementos e outros conceitos que são confundidos com destino para a gente ir limpando tudo isso. Então já pega papel e caneta porque você vai precisar, lembrando que a minha live é uma aula. Então pega lá. Enquanto você pega papel e caneta, eu quero dar oi para Elza, que tá sempre aqui com esse cabelo rosa lindo, maravilhoso. 1984, Wines, parabéns pelo trabalho, muito conteúdo, obrigada, queridos. Como eu adoro o pessoal do mundo dos vinhos, porque o mundo dos vinhos é de Paris Saint-Eiffel. Então tem gente aqui que vem do perfil que eu tinha um Instagram para cada livro, sim, pasme. Então tem gente aqui de Paris Saint-Eiffel, que é deste Instagram que se tornou Mirandelli, de quando tudo isso aqui era mato. Tem gente de Donra de Merda Nunca Mais, que foi vacinada contra pessoas em situações abusivas por esse livrinho que tá só R$17. Se você quer encomendar, já me chama no direct. Tem gente aqui que já veio do Seja um Assunto que Você Domina, minhas alunas maravilhosas do curso. E tem gente aqui que veio porque viralizou o Mirandelli no cabelo de rica de pobre. Lembra? Que agora não dá pra fazer porque tá mais curto. Até dá pra fazer, mas tem que ter alguns macetes. Esse vídeo também tá salvo. E se você chegou por aqui, já me conhecendo como Mirandelli autora, depois me dá um oizinho aqui que eu quero saber quem é, tá bom? Lembrando que vamos começar pelos conceitos que são confundidos muitas vezes com essa parte do destino. Eu quero começar pelo primeiro, livre-arbítrio. Será que a gente tem mesmo livre-arbítrio quando se fala de destino? Porque são conceitos antagônicos, ou seja, talvez esse seja mais um dos dilemas da raça humana. Aliás, ou seja, um assunto que você domina, que você transcenda, desculpa, o 6º livro que eu estou escrevendo agora, ele é baseado em paradoxos, em dilemas da raça humana, para você perceber que não é só você que tem esses dilemas, não é só você que tem esses paradoxos e fica naquela, será que é isso, será que é aquilo? É natural do ser humano a gente conseguir ver o lado A e o lado B das coisas, e isso é positivo para nós. Porque senão nós estamos numa fidelidade que é tóxica para nós, porque ela é cega. E tudo aquilo que é cego não nos permite ver, não nos permite perceber. Então nós precisamos nos voltar para essa percepção. E a percepção real das coisas nos dá dois lados. E a nossa inteligência cognitiva mesmo, claro que a inteligência emocional nos ajuda nessa percepção e identificação, mas é a inteligência cognitiva tão pequenininha em nós,
Só 7% do seu cérebro é responsável pela sua inteligência cognitiva. E diga-se de passagem, era só para poder colocar em palavras os seus sentimentos. Agora que ela está evoluindo cada vez mais para as matemáticas, para as ciências e outras tantas, devagarinho pelo jeito, mas está indo. Então essa inteligência cognitiva nos dá a percepção do lado A e do lado B e percebermos que nem sempre a gente precisa decidir entre um ou outro. Você pode entender a ambos e dentro dessa compreensão de ambos, escolher o que naquele momento faz mais sentido para você. E veja, se você acredita no destino, você não acredita no livre-arbítrio. Porque se tem destino, se algo já é destinado a nós, nós não temos escolha. E o contrário também é verdadeiro. Se você acredita no livre-arbítrio, o que é o destino? Não tem como. Agora me diz, qual dos dois você acredita? Enquanto eu tô aqui tomando meu chazinho. Você acredita mais no destino antes de a gente continuar? Ou você acredita mais no livre-arbítrio? Qual dos dois faz mais sentido para você nesse momento da sua vida? Ou do que fez ao longo de toda a sua vida? E diz para mim, por que você foi levada a acreditar nisso? O que te fez pensar dessa forma? Vamos ver quem tá entrando aqui. Maria Odete, Zen, linda, maravilhosa, te amo. Olha só a Gabi aqui, a Gabi também tá sempre por aqui. A Gilda, Ivana Gasparotto, maravilhosa, Lady Ivana. A Elza falou pra mim aqui, livre-arbítrio é o que ela mais acredita. E conhecendo essa Dinha, eu entendo por que você diz isso. E você não tá errada. Ainda que quando a gente acredite no destino, também não estamos errados. E a gente vai ver aqui os dois lados dessa moeda que faz com que nós sejamos mais completos. Por que o livre-arbítrio? Por que o destino? Aliás, o destino, ele existe mesmo. Ele é absolutamente imutável. Porque se tem o livre-arbítrio, você pode mudar. Ele tá na sua mão. Quem somos nós quando se fala do nosso destino? Qual é a nossa participação dentro daquilo que é da nossa existência, da nossa vida? Será que a gente pode mesmo decidir ele? A Gabi, nunca entendi o que é o destino. Então, Gabi, fica nessa live, me diz, você já pegou papel e caneta? Gente, a gente vai ver 9 conceitos dos quais a gente pode... 9 conceitos dos quais a gente pode confundir destino. É muita coisa. Então, já pega papel e caneta para vocês irem anotando. Gabi, livre-arbítrio também, porque nunca entendi o que é destino exatamente. A Andréia acabou de entrar. Oi, Andréia, tudo bem? Seja bem-vinda também. Vamos lá. Da minha cola aqui, eu tenho o primeiro, o livre-arbítrio, que é esse antagonismo mesmo. Quando a gente olha para um, não consegue olhar para o outro. Só que será que a gente não consegue mesmo olhar para o outro? Será que eles são tão excludentes? Não acredito em destino. Olha isso. E inclusive foi legal, porque as pessoas que estão falando aqui que não acreditam em destino foram as que escolheram esse tema. Eu lembro dos nomezinhos de algumas pessoas que escolheram esse tema. E isso é muito importante porque se eu não acredito, se eu não entendo o que ele é, eu quero saber mais. E é isso que diferencia a minha audiência, os meus seguidores de qualquer outra pessoa, porque vocês querem saber. Vocês querem saber mais. Vocês querem se tornar o que é melhor para nós. Deus, nosso Criador, não cai nenhuma folha sem que ele queira. Já o Willis diz que destino é destino. Destino é definido por Deus. Né? É isso. Não cai nenhuma folha sem que ele queira. Vê como a gente tem dentro do mesmo conceito percepções diferentes. Vamos seguir? Continuem colocando aí o que vocês tá passando pela cabeça de vocês, tá? Compartilhem o pensamento. Aqui, na minha cola, tem o segundo tópico, que é coincidência. Afinal de contas, é destino ou foi só coincidência? Tem gente aqui que tá falando que não acredita em destino. E agora, por isso que eu falei pra você que eu vou bugar a sua mente. Se você não acredita em destino, como é que você diz que coincidências não existem?
Tu viu como o ser humano gente, a gente tem uma mente muito gostosa. Se a gente parar para perceber a mente do ser humano, observando, sem julgamento, sem uma percepção de certo e errado, simplesmente olhando para o ser humano. Eu, quando tô conversando com a minha mãe, tô conversando com os meus irmãos, primeiro que eles são as pessoas mais inteligentes que eu já vi na face da Terra, assim, a minha família é muito inteligente. E tem uma velocidade de raciocínio que eu sou a mais burrinha lá de casa. A mamãe vai dizer que não, filha, não fala isso, mas a gente sabe que é, mãe. Meus irmãos são extremamente inteligentes, meu pai era muito inteligente, minha mãe é muito inteligente, tem um conhecimento geral, assim, ó, que é inacreditável, de palavras, o que significa, o que é, onde é, como é que é. Ai, chega a ser quase estressante, porque eles são muito inteligentes. E quando a gente está conversando, eu paro para observá-los. Quando foi a última vez que você parou para observar alguém que não seja eu nessa live? Quando vocês estão em lives, vocês param para me observar. É o olhar da Miranda. As pessoas que estão aqui, elas querem ouvir o que eu tenho para falar a respeito daquele tema. Vocês vão discordar, vocês vão concordar, discordem de mim se for o caso. Eu não tenho problema nenhum com isso, eu não vou levar pro lado pessoal. Aliás, aceite que as pessoas discordem de você. É nessa discordância que você pode parar e observar se tá certo, se tá errado. Não pelo julgamento de se culpar, mas pela percepção de um aprendizado que a gente já vai ver aqui também. Que o destino é um aprendizado também. Ou seja, quando foi a última vez que você parou e observou as pessoas de dizer, meu Deus, quanta riqueza nessa mente. Quanta riqueza nisso não esteja perto de pessoas que não disparem isso em você. Que você não olhe para elas e diga assim, meu Deus, eu quero saber mais com você, eu quero aprender mais com você, eu quero estar com você. Façam isso com as pessoas que vocês conheçam. Então, como é que a gente pode dizer que destino não existe se nós não acreditamos em coincidência? Ou que uma grande influencer que vende curso chama de deucidência. Não é uma coincidência, é uma situação enviada por Deus. Entende? Ou a gente acredita em destino e entende que nada é coincidência, ou a gente não acredita em destino e que nós somos poderosos a respeito de tudo. Se nós somos poderosos a respeito de tudo, como é que pode haver uma situação que venha, que está fora do nosso controle? Destino é escolha e ponto. Pá! Sem lesco-lesco, sem mimimi. Acredito sim que Deus é o nosso criador. Destino existe sim. Viu? Aqui já tem outra visão. Olha que legal isso. Se eu não acreditar em destino, significa então que não acredito em Deus? Uau! Eu sabia que isso ia vir, a polêmica de Deus enfiado no nosso destino, na nossa live aqui. E por isso que eu disse que essa live ia ser bastante polêmica. Porque quando coloca religião, religiosidade, espiritualidade, dado que cada um de nós tem a nossa percepção, as nossas crenças, e vai até determinado ponto, eu acredito em muita coisa, você pode acreditar em algumas que eu acredito, e aí já começa algumas divergências. E por isso que eu disse que essa live ia ser polêmica. Eu acho que vai ser a live mais polêmica que eu já fiz e a mais gostosa também, porque vocês vão participar mais, dado que é polêmica. A gente precisa trazer isso mesmo. Então, se eu não acreditar em destino, significa que eu não acredito em Deus? No que ele tem de propósito para mim. Olha isso. O que em nós precisa dessa crença de algo maior, de algo que me oriente, de uma força divina que me oriente. Veja, eu questiono tanto isso ao longo das lives, e várias lives, essa vai ser a que vai ter mais pegada da espiritualidade. Mas eu questiono sempre isso nas nossas lives, mesmo que não seja tão específica, tão abertamente de tema de espiritualidade. Mas ao mesmo tempo eu acredito muito. Porque agora há pouco, quando foi 11:11, eu fiz uma oração, um mantra que eu faço sempre quando eu vejo números repetidos. É uma necessidade, é um toque? Claro que não. Se eu não conseguir fazer, tá tudo bem. Mas é uma coisa que eu gosto porque me conecta a algo maior. E por que a gente tem essa necessidade de conexão com algo maior? As pessoas não entram em nossas vidas por acaso. Olha aí. Se não tem acaso, se não tem coincidência, como é que a gente pode dizer que o destino não é destino? Se estava destinado. Se não é por acaso, é destinado. Entende que buga o cérebro da gente? Eu disse que eu ia bugar. Destino é consequência das escolhas. Atraímos pessoas e situações conforme nossa vibração. Tudo é conexão.
Então, quando eu começo a escolher, quando eu tenho essa escolha maior, eu tenho uma determinada vibração e a nossa vibração atrai isso. Já começa em alguns assuntos aqui do Seja um Assunto que Você Transcenda. A Cícera, que é a dona que foi quem fez esse comentário, ela é a dona da nossa fanpage também, a fanpage Miranda Elis. Sigam ela porque ela dá várias dicas, fala de curiosidades minhas, curiosidades dos meus livros e tudo mais, que eu às vezes não coloco aqui. Ela põe lá, então já sigam ela. E ela tá muito por dentro dos assuntos, assim, do sexto livro, porque a gente bate muito, a gente conversa muito sobre isso. Para quem acredita em Deus, é somente ler o Salmo 139 e verá que Deus definiu o nosso destino. Viu só como a gente fala de destino, Deus se enfia no meio. Não tem como, porque nós fomos ensinados a isso. E até onde isso é crença limitante, até onde isso é positivo para nós, até onde isso nos limita, até onde isso nos inspira, nos alimenta. A gente vai descobrir. Deus não tem nada a ver... já mudou. Já mudou aqui a visão. Deus não tem nada a ver com as nossas escolhas. Deus é um paradoxo na minha visão e crer nele é apenas um subjetivo. Uau! Gente, os meus seguidores é outro nível, né? Olha lá, vou ler de novo para você que ficou perdido. Deus não tem nada a ver com as nossas escolhas. Deus é um paradoxo na minha visão e crer nele é apenas um subjetivo. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado... A Cabana. A Cabana fez muito sucesso, era um livro e eles transformaram em filme. Eu citei no Seja um Assunto que Você Domina, se eu não me engano, citei. Que ele fala exatamente sobre a nossa tríade, né? O Deus, Pai, Espírito Santo e ajuda aí. Zen, a tríade qual é? Enfim, ele mostra essa tríade como sendo Jesus Cristo, isso. Então ele mostra essa tríade como na forma como eles agem, como eles agem na nossa vida, na nossa existência. E é interessante porque esse comentário aqui de que Deus é uma visão subjetiva e ele não interfere nas nossas escolhas é uma das respostas mais interessantes do livro quando o cara questiona como é que pode Deus ter deixado a minha filha ter sido estuprada e morta, uma criança. E aí o que Deus faz? Coloca ele sentado no trono do julgamento, definindo quem tá certo e quem tá errado. Só que ele vai julgar os próprios filhos, assim como Deus julgaria a nós, se ele tivesse interferência direta em nosso destino. Se você não assistiu esse filme, assista. E se você já assistiu, assista novamente. E ali vem uma das respostas mais importantes. Esse filme foi um sucesso. E só prova o quanto a humanidade está totalmente cega. E só verá quem tiver olhos, lembra? Nosso irmão Jesus Cristo falou isso. Quem tiver olhos verá. Porque as pessoas assistiram o filme e não entenderam o conceito. E continuam julgando o outro. Por um princípio péssimo de julgar primeiro a si mesmo. Nós só julgamos o outro porque a gente tem mania de julgar a nós mesmos. Como certos e errados, como pessoas que fizeram assim ou fizeram assado. E por que isso acontece? Porque a gente aprendeu a nos julgar e aprendeu a ouvir as vozes alheias dos outros. E será que essas vozes não estão interferindo no nosso destino? Ou melhor, a pergunta certa nem é essa. A pergunta certa é: o quanto essas vozes estão interferindo no nosso destino? O quanto nós deixamos de ser um assunto que dominamos para permitir que as vozes alheias de crenças limitantes, advindas, sim, da religião, da sociedade, dos seus pais, dos seus colegas de aula lá da infância. E lembrando que essas vozes não sejam necessariamente negativas, não. Porque pela teoria do cérebro trino que eu explico nesse livro, seu cérebro é dividido em 3 partes. A primeira é instintiva, que já nasce com o bebezinho. A emocional, que se
que vai evoluindo ao longo da vida, ou seja, você ainda pode gerenciar as suas emoções, você ainda tem essa capacidade, mas quanto mais distante, quanto mais velha a pessoa fica, quanto mais idade tem, quanto mais experiência, mais coisas ela vai tendo dificuldade de assimilar emocionalmente. E por último, a sua parte racional, que só coloca em palavras aquilo que você sentia. E agora está evoluindo para as matemáticas, para as ciências, como eu já disse, e para outras coisas. Só que são só 7% da sua cognição. Ou seja, o seu cérebro trino explica que, quando você era criança, você entendia a parte emocional, você via e você dava uma identificação, um significado para aquilo, mas você não conseguia colocar em palavras. Ou seja, tem traumas seus que você nem sabe, porque não tinha o cognitivo ainda desenvolvido, que vai se desenvolver mais tarde do que o emocional. Porque o emocional te ajuda a chorar quando tá com fome. A cognição, a sua inteligência cognitiva na sobrevivência não funciona para nada. Você saber a fórmula de Bhaskara, você saber não sei o que, conjugar, saber que vai mim antes de verbo no infinitivo, não sei o que lá, não te resolve nada na vida, que é só para isso que a tua inteligência cognitiva serve. Não ache que você decide a sua vida ou o seu destino pela sua inteligência cognitiva. É claro que não, nós somos seres emocionais. A nossa emoção e o nosso instinto é muito maior, são 93% do cérebro, contra 7% só da sua cognição. Ou seja, se você acha que o seu destino está sendo definido pela sua parte racional, sinto dizer, você é um ser emocional. Porque o seu emocional historicamente se desenvolveu antes da cognição. E na sua linha do tempo, da sua vida, se desenvolveu antes também. Política, cor e crença não se discute, pois contrapontos são estressantes. Exatamente. Não tem discussão. Então, quando a gente coloca, por exemplo, a própria religião aqui, cada um vai mostrar o seu lado e já vai vir com as suas crenças prontas. O que a gente precisa fazer é reduzir, porque o seu cérebro cognitivo vai dar elementos e argumentos para você defender cognitivamente, intelectualmente, o seu ponto de vista. O que a gente precisa para sermos inteligentes é entender que o emocional é quem manda em nós e reduzir a nossa cognição, aumentando o nosso emocional para percebermos. E quem tiver olhos, verá. Destino, então, não é algo que acontece com você, é algo que você constrói consciente ou inconscientemente. Já estamos conseguindo entender cada vez mais o conceito. Então, eu falei aqui de livre-arbítrio, falei de coincidência, deucidência, e agora eu vou falar de algo que também é polêmico, karma. O que é o karma, afinal de contas? É aquela pessoa, desgraça da sua vida, que não sai da sua vida, da qual você não consegue se livrar. É aquele trabalho infame que você precisa ir todos os dias, porque afinal de contas estamos no terceiro plano e aqui o negócio é matéria e precisamos de dinheiro para pagar as nossas contas. O que é karma, se não só um aprendizado que permanece na sua vida somente pelo tempo que você precisa para aprender? Às vezes as pessoas me dizem, eu sou muito questionadora e eu rebato muito daquilo que a gente aprendeu como verdade absoluta. E uma das verdades absolutas é: ah, mas isso é assim. Ah, mas isso é um presente de Deus, é uma definição. Ah, mas o karma acontece para que a gente aprenda por uma existência. Isso não é verdade. O karma vem na nossa vida para a gente aprender até que a gente aprenda. E o pior de tudo é o tempo de Deus. Gente, eu imagino Deus lá em cima pensando assim, mas meu Deus do céu, já mandei um monte de aprendizado para essa criatura em relação à mesma coisa, e quando é que ela vai aprender, hein? Será que eu vou ter que mandar dor, doença, desgraça? Aliás, pela visão sistêmica que eu coloco no segundo livro de Meandra, Desordem do Amor, pela visão sistêmica não existe uma doença, uma dor no seu corpo físico que não advenha de alguma coisa. E nem é só a visão sistêmica, se você for ver, a psicologia também coloca isso como doenças psicossomáticas. E aí eu abordei, já que é da psicologia, de uma forma mais clara, não seja um assunto que você domina. Daquela visão sistêmica de Paris Saint-Eiffel, eu coloquei a inteligência emocional, não seja um assunto que você domina. Ou seja, aquela doença, aquela dor, em Paris Saint-Eiffel mostra a visão sistêmica e aqui a visão emocional.
da psicologia, dizendo que doenças são psicossomáticas. Elas vêm de alguma coisa, de alguma emoção não engolida. Uma vez eu tava com muita dor no estômago e uma pessoa disse, nossa, o que você comeu que te fez tão mal? Eu disse, eu comi alguma opinião alheia que não tá descendo. Entende? Então, quando a gente consegue observar isso, a gente percebe que o karma, ele é um aprendizado, mas ele só vai ficar na sua vida até que você aprenda. Você acha que Deus quer que aquela pessoa fique na sua vida pra sempre? Aquele Dom Juan de merda? Claro que não! Você aprendeu, ele vai embora. O aprendizado é feito. Quando o aprendizado é entendido na sua mente, aquela situação se esvai por si só. Então, o que você precisa fazer em relação ao Dom Juan, por exemplo, ou a qualquer situação que te machuque? Compreender, não pelo intelectual, pelas suas emoções, por algo muito mais anterior à sua intelectualidade, por mais inteligente que você seja. Se você não tiver inteligência emocional, a sua intelectualidade ela não vai conseguir te servir de uma forma muito boa, porque você vai racionalizar tudo e você não vai conseguir transformar isso na sua vida, porque a transformação na nossa vida vem através das nossas emoções. Então o karma é só um aprendizado. Aprendeu? Registrou, entendeu, se vai. A situação cai por si só. E depois vem o que nós falamos até agora, plano divino. Então eu falei aqui livre-arbítrio, coincidência, deuscidência, karma e agora o plano divino. Será que o plano divino é que esse Dom Juan continue na sua vida? Será que esse plano divino não é só, esse Dom Juan não é só um karma colocado pelo plano divino para você, porque você definiu junto com Deus, se você acredita em reencarnações, ou se Deus definiu para você, se você não acredita em reencarnações? Será que dentro desse plano divino, algumas coincidências aconteceram, ou seja, não são coincidências, porque nada é por acaso? É uma frase que a gente fala o tempo todo, nossa, nada é por acaso. Então, se nada é por acaso, o que está sendo definido? Quem é que está definindo? Que plano é esse? E se está sendo definido por alguém que não seja por você, porque não tinha como você definir aquilo naquele momento, ou eu estou vibrando algo e, portanto, eu atraí, olha a física quântica aí. O que definiu esse não acaso na nossa vida? Será que foi Deus? Será que foi a sua vibração, como disse a Cícera aqui? Será que você vibrou aquilo a ponto de atrair? Mas se você está vibrando algo para atrair, será que você continua vibrando para atrair Dom Juan? Ou será que é um karma que você precisa resolver e qualquer coisa que você vibrasse, atrairia essa pessoa porque é um karma para você resolver? O que é isso? Essa situação difícil na sua vida? Porque quando é uma situação positiva, é muito fácil pra gente assimilar, né? Ai, nossa, ganhei na Mega Sena, uau, que legal, não sei o que lá, fica aquele 3, 6 meses em êxtase e depois aquilo pode até se tornar um problema pra você. E eu falo isso porque eu conheci uma pessoa que ganhou 280 milhões de reais na Mega Sena. Ela me contratou para reestruturar as empresas dela, essa pessoa. 280 milhões. Você já conheceu alguém que ganhou na Mega Sena 280 milhões de reais? Eu, Miranda, conheci. E um dia, sentada na mesa, ela disse, Miranda, Deus me livre de falar isso. E ela é super religiosa e tudo mais, assim, super simples, inclusive. Não sabia lidar, não fazia ideia do que era aquele dinheiro, assim. Imagina uma pessoa super, 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 super pobre. Não vou falar humilde, porque não tem nada a ver. Nada a ver. Para de chamar a pessoa pobre de humilde. Ah, eu tinha uma origem humilde. Eu mesmo já falei isso. Era pobre. Qual é o problema de você botar o nome nos bois? De dizer que a pessoa que não tem dinheiro é pobre, gente. Lembrando que pobreza é doença. A gente vai falar sobre isso também. Ô Cícera, anota aí pra me avisar depois de falar sobre pobreza. Numa das nossas lives, por favor. E... o que eu tava falando? Ah, me perdi. Pensei na pobreza. Jesus. Foi embora. Well, daqui a pouco volta. Vamos ver o que vocês estão falando aqui, que daqui a pouco volta. Gente, olha como o pessoal tá falando hoje, que delícia! E se alguns contrapontos forem só ajustes de vibração para a consciência expandir, o que você sente sobre isso? Olha aí, olha a vibração, olha a lei da atração.
A atração, cocriação é uma live minha que eu já fiz, dá uma assistida lá se você não assistiu. Lembrando que essa é a 27ª live, ou seja, 27 lives e as outras 26 estão salvas nos destaques da bio. Tem muito assunto legal lá. Karma é energia em movimento, que você emana, mais cedo ou mais tarde retorna pra você, isso é pergunta. Se você precisar aprender, tudo vai retornar pra você. Agora, esse aprendizado vai do que você acredita. E quando você acredita, é crença. Lembra? E quando é crença, pode ser crença limitante. Inclusive, isso pode estar limitando você. Eu preciso ficar com esse homem porque ele é o meu marido e Deus disse que eu não posso me separar. Eu preciso ficar com esse homem porque os meus filhos dependem desse casamento. Gente, eu sou filha de pais separados. Eu já falei pra vocês, não é nenhuma novidade. Meu pai era um Dom Juan de merda. Qual era a necessidade da minha mãe ficar com meu pai? E naquele momento eu tive uma grande divisão dentro de mim, porque por um lado eu queria estar com os dois, e eu era uma criança, eu era mais nova. E por outro lado eu via que era muito melhor que os dois estivessem separados. Porque daí era tudo festa na casa do pai e era tudo festa na casa da mãe. Quando a gente ia pra cidade da mãe, meu Deus do céu, a gente esperava 6 meses da escola pra ir pra cidade da mãe. Lembrem, crianças não lembram que o pai não comprava roupa e portanto elas passavam frio. Não é registrado na mente do seu filho como é registrado na sua. Algumas coisas são muito mais fortes, algumas coisas são muito mais fracas. E você, como pai, assuma a sua, ou mãe, assuma a sua desimportância de achar que você vai saber o que foi cunhado na mente do seu filho para não gerar trauma. Você não tem a obrigatoriedade, aliás, você não tem nem a necessidade de proteger os seus filhos. Pais não protegem na mente. Pais protegem fisicamente. Mas você não sabe como vai ser aquilo. Você tem a incumbência como pai de passar a inteligência emocional para o seu filho. Ou seja, estude, leia, seja um assunto que você domina como pai ou como mãe, para passar, para deixar como legado, como herança para os seus filhos a sua inteligência emocional e não a sua ignorância emocional. Para de tentar controlar a vida dos seus filhos que você não vai conseguir. E essa é a maior frustração e a maior culpa dos pais. Eu vejo nos meus... Via no meu pai, vejo na minha mãe às vezes, eu vejo todos os pais e mães que vêm conversar comigo. Essa culpa é essa frustração por achar que controla alguma coisa na vida dos filhos. Soltar. Resistência também é uma live que eu fiz e que tá salva. Então, o que volta pra você é o que você precisa aprender, meu amor. Se você deu um pé na bunda, conseguiu se livrar do Dom Juan, mas você não leu o meu livro, você não entende o que é o love bombing, você não entende quando começa o gaslight, você não percebe o cheiro de merda de longe, você vai chafurdar na merda de novo. E de novo, com outro CPF, outro endereço, outro nome, mas o mesmo sobrenome de merda. Entendeu? Eu não concordo que atraímos o que vibramos, pois eu presto. Já atraí horrores de homem que não presta. Ó a Gabi falando aqui, ó. Viu como tem discordância? Por isso que eu falei, será que uma pessoa que tá atraindo Dom Juan de merda tá vibrando na vibração do Dom Juan? Eu, depois de ter escrito esse livro e tá escrevendo Seja um Assunto que Você Transcenda, eu acredito que a gente atrai sim. Não a pessoa necessariamente, mas talvez o aprendizado. Qual carência eu tenho dentro que o Dom Juan sente o cheiro de longe? Qual necessidade de validação eu tenho dentro que o Dom Juan sente o cheiro de longe? Será que ele tá no meu destino? Ou será que Gabi foi destinada na vida por Deus a só atrair Dom Juan de merda e ficar sofrendo com esses homens? Claro que não. O aprendizado não aconteceu. E a vibração do aprendizado tá aí. Uma vez eu falei para uma pessoa que eu demiti na minha empresa lá na Miranda Mon Place, a minha academia era uma professora. E ela me deu um grande ensinamento. Porque eu sempre dizia nas minhas reuniões que as pessoas ficariam na minha empresa se tivessem os mesmos valores da minha empresa. Na minha empresa tinha, como toda empresa estruturada por mim, um quadro de missão, visão e valores. Porque foi isso que eu aprendi na vida toda, né, de especialista em negócios, que era preciso o básico para uma empresa ter. Então, a missão, o que essa empresa quer ser? Aliás, a missão, quem essa empresa quer ser? Como ela quer servir? A visão, o que ela quer ser? E os valores, o que ela vai agir? Como ela vai agir para chegar lá? Mais ou menos como é o nosso, só que para a empresa.
E aí, eu sempre dizia, as pessoas que não tiverem os mesmos valores que os mesmos valores que a minha empresa, porque tá muito próximo, a empresa sempre é uma réplica do seu diretor máximo. Sempre. Mas as pessoas dizem, mas não tem nada. Tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver. Então, se essa pessoa não tiver os mesmos valores que os meus, ela vai embora. E essa professora, no dia que eu demiti não, ela pediu demissão. Não demiti, ela pediu demissão. Acho que eu nunca demiti ninguém. Ela pediu demissão e disse pra mim assim, não é que eu não tenho os mesmos valores que você, ou que essa empresa. Porque aqui fala de comprometimento, fala de honestidade. E eu sou uma pessoa comprometida, eu sou uma pessoa honesta. Só que nesse momento, isso não tá indo mais ao encontro do que eu quero. Naquele momento eu disse, meu Deus, o pior é que é verdade. Porque ela é desonesta? Não. Ela é descomprometida? Não. A pessoa que mais me sacaneou na vida, empresarialmente, foi uma sócia minha, que me botou na justiça. Eu poderia odiar essa pessoa. Eu tenho verdadeiro carinho por ela. Porque ela serviu muito à minha empresa, serviu muito a mim. Ela foi uma pessoa maravilhosa comigo em muitos momentos. Talvez em todos os momentos. Só houve sacanagem no final. Ela é uma pessoa descomprometida? Não. Ela é uma das pessoas mais comprometidas que eu conheço. Ela é uma pessoa desonesta porque ela me colocou na justiça? Claro que não. Ela é uma das pessoas mais honestas que eu conheço. Ela ficou muito tempo comigo, na sociedade. Como é que eu posso dizer que ela é desonesta, gente? E aquela pessoa era real. Só que naquele momento, algo na cabeça dela disse pra ela que eu devia mais do que devia. E por que isso? A desordem do amor. Eu dei demais. Quem dá demais, quem entrega demais, cresce muito e deixa o outro pequeno. E o pequeno sempre vai exigir mais. Ou quebrar o acordo. É isso que eu ensino no Paris Saint-Eiffel, no segundo livro, da visão sistêmica. Então, uma pessoa que presta pode atrair, sim, um dom de merda, mas a vibração é de carência, de infantilidade, de não gerenciamento emocional. Opa! Não é exatamente a energia dos valores, mas a energia que tem subliminar a isso. Dentro do plano divino, até as coisas ruins que acontecem servem para o nosso crescimento individual e espiritual. É o que eu aceito também, né? Que Deus não quer nada para nós de negativo, é o que a gente aceita, certo? É muito fácil a gente falar isso quando a gente não passou por algumas situações, como por exemplo, mostra na cabana. Cuidado com o que a gente pensa a respeito disso. Vamos ver aqui, ó. O povo fala que atraímos o que somos, não concordo. Eu sou boa e já atraí muita gente ruim. Homens, cuidado com o que você acredita. Uma vez uma pessoa perguntou pra mim assim, Miranda, fui casada 2 vezes, né? Ela disse pra mim assim, minha massagista. Ela tava fazendo a massagem, ela disse, mas você acredita que você vai casar a 3ª vez? E vai ser tão bom como foi o 2º casamento, na parte boa do 2º casamento. Ou vai ser tão honesto e tão digno quanto foi de honestidade e dignidade do 1º casamento. Eu disse, cara, não só acredito como vai. São 8 bilhões de pessoas. A alma gêmea tá na minha cola aqui. Se você acredita em alma gêmea que é uma pessoa só, já começou errado. São 8 bilhões. Pela física quântica, inclusive, nós podemos nos dividir e sermos muitos. E aqui vai contra muita gente que tá na religião firme. Na religião mesmo. Porque a religião não prega isso. A religião prega que cada um de nós tem uma alma, acabou aqui e pronto. Muitas, né? O espiritismo já diz, acabou aqui, não acabou aqui. Na verdade, aqui é só uma passagem. E quem é que tá certo, quem é que tá errado, gente? Por isso, quando as pessoas dizem pra mim assim, mas você é religiosa, qual é a sua religião? Eu disse, nenhuma. E todas. Onde Deus estiver, eu estarei. Eu só não estarei onde estiver o julgamento, a falta de respeito e a ignorância. De dizer, é assim e ponto. Oi. Quem é que diz que é assim? Ah, mas tá escrito lá. Quantas vezes você se decepcionou com quem escreveu lá? Plano divino não é um roteiro rígido que controla a sua vida, e sim um campo de possibilidades alinhadas à sua alma. Uau! Olha o campo de possibilidades aí. Olha a física quântica. Pobreza é o que eu mais vou querer que você fale. Sou pobre. Ai, Gabi, que delícia. Olha a pessoa sumindo.
Eu sou pobre, gente. Vou dizer que sou humilde agora. Ai, meu Deus, eu não tenho dinheiro, viu? Cara, viu como a minha audiência é diferente? É diferenciada? A pessoa diz assim, eu sou pobre, mas eu quero ver como fazer a riqueza. Eu sou pobre, mas eu não digo que ser pobre, ser bonzinho, ser limpinho. Não é bom, gente. Quem é que diz? Que para com você acreditar nesse negócio de dizer de destino. Ai, mas o pobre veio pra ficar... Porque é mais puro. Porque é mais... Da onde que tiraram essa merda? Diga para mim, Cíntia Chagas. Tu entendeu? É impossível. Gente, é impossível. Nós estamos no terceiro plano. Eu preciso de dinheiro para comprar minha manta. Se eu tiver aqui bonita e ajeitada, com uma roupa... Não precisa nem ser... Não tô maquiada, não tô nada. Mas assim, se eu tiver alinhada, vocês vão gostar mais de me ver. A beleza faz parar. Prestar atenção. Isso é inteligência sedutora que eu falo, não seja um assunto que você domina. E se você achar que isso não é verdade, meu bem, você já ganha 60, 40... Ixi, como é que faz esse cálculo, gente? A pessoa mais bonita que você ganha 60% mais que tu. Porque você acha que ser feio vale a pena. Entendeu? Sobre a moça que ganhou na Mega Sena. O que será que estava aqui atrás? Não tem nada. O destino é como um chamado interno que pulsa fundo no teu ser, te guiando para crescer, amar, curar e despertar. Sobre a moça que ganhou na Mega Sena. Era muito pobre. Era muito pobre. Imagina a pessoa mais pobre que você conheça. Era assim. Deus não te impõe um caminho, te oferece caminhos. Eu quero aprender a cocriar para ficar rica, pois cansei de ser pobre. Assista lá minha live sobre cocriação. Vamos ver aqui. Tenho filhos. Interessante demais você falar isso. Eu sempre quero proteger ao meu extremo, pois sou mãe solo. Desculpa, tudo desculpa. Eu entendo você. Apesar de não conseguir me colocar no seu lugar, porque eu não sou mãe solo. Mas entendo você porque eu ouço muitas mulheres falando aqui. Gente, mãe solo ou não mãe solo, a única diferença é que teria um homem para ensinar coisa que você não ensinaria. E é mais fácil quando tem um homem que pague, né? Que ajude a pagar as contas. Porque se você tem um Dom de merda do seu lado, é bem pior. Então fica sozinha. Eu não tenho vergonha de ser pobre, eu tenho raiva. Raiva no meu coração. Uma pessoa gerenciando emoção, entendeu? Não dá pra... Gente, a gente não pode ficar romantizando as emoções. Eu amo vocês, meu Deus do céu. Eu não tenho vergonha de ser pobre, eu tenho raiva. Concordo e valido o seu sentimento, porque eu também teria, entendeu? Tive quando era, inclusive, tinha muita raiva de ser pobre. Meu Deus, como eu tinha raiva de ser pobre. Enriqueça sua mente, primeiro que tudo começa na mente. Isso, sim, enriquecer a mente, mas a gente tem que cuidar um pouquinho aí quando a gente fala isso, né? Porque a sensação que a gente tem é que tem algo errado na gente. E não é que esteja errado, precisa ser alinhado, é diferente. Porque senão a gente olha para o que está errado e aí vem as perguntas erradas, com os resultados errados, com as respostas erradas e você continua correndo atrás do próprio rabo. Quando a gente entende as perguntas certas, a gente começa a ter as respostas certas e fazer os resultados certos para nós. Assista a live também de perguntas certas. Já assisti, assista de novo e de novo, até você ouvir o clique. O clique acontece quando você diz, meu Deus, era isso. Esse é o clique. Enquanto você não colocar as mãozinhas na cabeça e dizer, meu Deus, acreditando ou não em Deus, porque chega nessa hora todo mundo fala, meu Deus, né? Até os que não acreditam. Se você não colocar a mãozinha na cabeça e pensar, meu Deus, era isso, caraca, quanta coisa na sua vida você pensou, como é que eu era tão burra, gente? Por isso que eu digo que eu sou burrinha lá perto da minha família, porque eu olho pra trás e penso assim, mas meu Deus, como eu era burra. E olha que eu sou uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ou seja, eu sou um paradoxo. Claro, óbvio, sou. Inclusive. Por quê? Porque tem tanta ficha caindo na minha cabeça todos os dias que as pessoas que me dizem, nossa, Miranda, faz um ano que eu não te vejo, você continua igual. Olha de novo. Olha mais uma vez, que eu não tô igual não, amor. Ih, meu bem. Um ano na minha vida, quem me conhece sabe que em um ano acontece de um tudo na minha vida.
Porque ô vida que muda essa, ô vida que anda essa, ô vida que é uma verdadeira... Gente, a minha vida é pior que a Apple, atualiza demais, é cada atualização uma atrás da outra, entende? Eu acho você uma das pessoas mais inteligentes que já vi na vida. Ai, meu amor, muito obrigada mesmo, eu aceito seu elogio. E vocês que estão aqui também são, sabe por quê? Parar pra ouvir uma pessoa que tem a mente como a minha não é pra qualquer um. Então se sinta lisonjeado e orgulhosa. Porque não é pra qualquer um. Mesmo. Já falei sobre livre-arbítrio, coincidência, deuscidência, karma, plano divino e agora eu quero falar sobre teleologia. Segura que não é teologia. Teologia é a ciência que estuda Deus. Nosso Senhor, meu Pai, maravilhoso. Teleologia é uma ciência que diz o seguinte. O fim já está definido. Calma, deixa eu terminar. Mentira, pode comentar aqui. O fim já está definido. Agora, o como está nas nossas mãos. Só que o problema é que como o fim já tá... Olha a confusão que essa... Meu Deus, para entender isso aqui, eu escrevi em Seja um Assunto que Você Domina, eu tive que reler muitas vezes e entender muitas vezes. Porque apesar de já estar... que do sim já está... O fim já estar definido... E parecer que o como está em nossas mãos... Os agentes... Ou seja, as pessoas, as situações... Tudo que envolve determinado fim... serão usadas para esse fim. Teleologia, quando eu li isso, eu li tantas vezes para poder entender, eu pensei assim, cara, isso é destino. Isso é destino. Já está definido. O como se ajustará para um fim pré-determinado. E eu tenho certo livre-arbítrio aqui. E agora eu vou dar um exemplo de Dom Juan de merda nunca mais. Casei com um Dom Juan de merda, supondo. Supondo que Miranda tenha casado com um Dom Juan de merda. Miranda, nessa suposição, tem 3 opções. Ou várias, mas eu citei aqui 3. Ou ela usa esse relacionamento para suprir a sua carência. Tem filhos com o Dom Juan, porque quando o casamento não tá indo tão bem, o que o casal resolve fazer? Adicionar os problemas. O Júnior, normalmente assim. Ou quando o casamento tá indo tão bem que as pessoas não conseguem olhar para o bom e precisa adicionar os probleminhas, o Júnior. Porque, gente, honestamente falando, quando os filhos nascem, o casal muda. Então, o problema não é necessariamente que os filhos sejam ruins, mas vai ser diferente. E a ignorância do ser humano achar que não vai mudar. As pessoas vão lá e pá, fazem o primeiro, fazem o segundo. Então, Miranda, casada com o seu Dom Juan de merda, pode ter o primeiro caminho, que é manter esse casamento. Tentar ter filhos com esse casamento, ou já casar grávida, ou engravidar sem querer, e não existe tanto sem querer, porque a gente não acredita em destino, então se a gente não acredita em destino, você quis. Entendeu? Entendeu que eu tô bugando a sua mente? Ou seja, Miranda casou, teve filhos, quando ela tem filhos com esse Dom Juan de merda, ela tem 2 caminhos. Presta atenção que aqui agora vai dar uma bugada maior. Ou ela permanece nesse casamento dizendo que esse pai, afinal de contas, é pai. Ou ela precisa financeiramente. Ou é melhor assim. Ou os filhos não podem sofrer e, portanto, precisarão ficar com os pais daquela forma. E você está ensinando aos seus filhos que a sua infelicidade vale a pena. Por conta da felicidade de alguém. E você está ensinando a pessoa a ser vítima de Dom Juan de merda. Porque uma vítima, uma abusada por um Dom Juan de merda, deixa a sua felicidade de lado pela felicidade de alguém. Dói, né? Eu imagino. O olhar da Miranda é a pura verdade, gente. Que você não vai ver eu ficar... Passo a mão até um determinado ponto. Mas quando precisa fincar ali a vacina é vacina, meu bem. Mas vai ter que enfiar a agulha e era isso. E grita, se for o caso. Quando você deixa a sua felicidade de lado...
em prol da felicidade de alguém, você tá ensinando seus filhos a fazer o mesmo. E aí, quando a sua filha tiver 15 anos, 18 anos, 20 anos, se apaixonar por um Dom Juan de merda, você vai pensar, puxa vida, em algum momento eu ensinei isso. Tá certo ou tá errado? Não interessa, não é uma questão de estar certo ou tá errado. É a verdade, a gente precisa lidar com ela para entender o que fazer. Então, Miranda, casada com um Dom Juan de merda, que tentou insistir no relacionamento, teve o primeiro, teve o segundo, teve filhos com essa pessoa e manteve por conta dos filhos, tá ensinando isso. Mas Miranda, casada com um Dom Juan de merda, que teve filhos, pode ter a segunda opção. Que é, por causa dos meus filhos, eu vou sair. Por causa dos meus filhos, eu não fico mais nesse relacionamento. Independentemente da idade que eles tenham. Porque não é incumbência dos pais a proteção especificamente. Proteção física, sim. É incumbência dos pais ensinar. Até que os filhos aprendam. E se eles não aprenderem, dá um pontapé e deixa que a vida ensina. Entende? Conheço muitas mulheres que saíram do relacionamento por conta dos filhos. Mulheres que, às vezes, até se descobriram grávida do terceiro filho. E disse, cara, o que eu faço agora? Cometo um crime e saio desse relacionamento? Ou aguento mais um pouco e saio depois? Sair de um relacionamento de merda é a maior prova do quanto nós somos poderosas sobre o nosso destino, mesmo que exista destino. Porque supondo que a incumbência, o destino de Miranda era ter esses filhos com esse Dom Juan de merda. Só que ela decidiu como. Dentro do que ela podia. Porque os agentes e as situações, segundo a teleologia, vão se moldar para um fim pré-determinado. Uau! Deu o clique aí? Ainda não, assista de novo. Teve gente que deu clique aqui, ó. Foi o que eu fiz, por causa dos filhos sair, mesmo correndo o risco de todos nós morrermos. Minha mãe que vos fala isso. E eu tava falando dela, mas eu não ia falar especificamente dela. Minha mãe saiu de um casamento de merda por amor aos filhos. Mesmo que todos morressem. Eu já falei pra vocês de uma seguidora minha lá no Dom Juan de merda, uma live que eu fiz lá no Dom Juan de merda, que ela disse pra mim assim, ó. Eu prefiro a morte do que continuar nesse relacionamento. Quando você... Às vezes as pessoas dizem... Essa semana uma seguidora minha disse, Miranda, por que eu não consigo sair disso? E aí ela usou os filhos. Não sei se ela tá aqui ou não, eu não vou falar o nome, ela se acusa se ela quiser. Ela disse pra mim assim... Mas os meus filhos, fulaninha tem não sei que idade, fulaninho tem não sei que idade, e é por causa deles eu fico. Me desculpe, mas nesse momento eu preciso falar a verdade. Aliás, eu sempre preciso falar a verdade. Por mais que doa. Eu, Miranda, prefiro a verdade por mais que doa. Então esse é um valor meu, sorry. E eu vou esfregar a verdade na cara de quem for o caso. Nem que eu me ferre depois. E a minha mãe disse, eu prefiro sair desse relacionamento mesmo que todo mundo morra. Essa minha seguidora disse, eu prefiro a morte do que continuar com ele. Porque a morte dói menos. Imagina você... definir isso a nível dos seus próprios filhos. Olha a coragem que minha mãe teve. Olha o amor. Por isso que eu digo que ela é muito, muito, muito grande. Enfim. Vamos continuar. Um assunto polêmico. Tive filho com Dom Juan de merda porque ele tirou o preservativo no meio do ato sexual. Gente, isso é tão comum, vocês não fazem ideia. Engravidei mesmo tomando pílula no dia seguinte, após o ato. Nunca consegui entender o porquê. Cara, o Dom Juan de merda faz isso muito mais seguido do que a gente imagina. Ou ele diz, não vou chegar lá, e ele chega lá. Por quê? Porque o filho é o laço eterno com essa abusada. Por isso que tem que ter muito cuidado quando a gente se envolve com alguém. Porque você só vai... Às vezes você fica 7 anos casada com alguém para descobrir no final que ele tinha outra família. E ele já era casado. Olha! Meu Deus! Como é que uma pessoa é capaz disso?
Como é que uma pessoa é capaz de colocar uma vida no mundo por ser tão transtornado? Porque não é doença, não podemos chamar de doença, porque doença tem cura. Não é doença. Ser tão transtornado a ponto de botar uma vida no mundo só para manipular alguém. Entende? E aí vem a pergunta, nunca consegui entender o porquê Deus permitir isso. Se a gente for pelo lado da religião que não acredita em vidas passadas, que não acredita com acordo divino, eu acredito, tá? Eu acredito que eu cheguei pra Deus e disse assim, ó, só, eu até aceito esse trem aí, mas nós vamos ter que fazer um combinado direito, mas eu tava muito louca naquele momento, porque tem umas coisas que eu aceitei que vinha aqui pra baixo, que hoje eu digo, mas é sério, Miranda? Onde é que você tava com a cabeça quando você aceitou esse negócio? Como é que pode uma pessoa aceitar ter um filho com dom de merda? Mas a gente não sabe quem fomos no passado. Se nós acreditarmos em vidas passadas ou, pela física quântica, acreditarmos que nós somos vários e que o tempo não existe e que essa sua versão aceitou esse desafio. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida exatamente por conta desse filho. Pode ser muito positivo, como no caso da minha mãe, dessa que vos fala, maravilhosa. Imagina ter uma filha como eu. Ou pode ser realmente uma desgraça, sei lá, né? Tanta coisa pode acontecer, não vamos verbalizar, mas enfim. Entende? Então o destino, quando eu li o conceito de teleologia, eu disse, é isso. É isso. A teleologia é ter um pré-determinado, um fim pré-determinado, e você define o como. O maior erro da minha vida, Miranda, essa agora sou eu mesmo, tá? Agora não é suposição. O maior erro da minha vida me levou a ser escritora. Aliás, a me revelar escritora, porque ser eu sempre fui uma pessoa que escreve 1.200 páginas em 4 meses, eu sempre fui escritora. Se eu tive 1 milhão de vidas, eu fui escritora. Eu nunca estudei mais do que você, estudei numa escola pública, ou seja, nunca fiz um cursinho pra isso, nunca fiz mais do que uma redação na escola como você fez. Num vestibular, um TCC, talvez. Meia dúzia de palavras bem escritas no Instagram. Mas uma trilogia? Na qualidade de Paris Saint-Eiffel? Cara, eu sou um gênio. Então eu já era escritora. E o meu maior erro da minha vida, a pior escolha que eu poderia ter feito na minha vida, a pior, desprezível, absurda, me revelou o lado escritora. Que desgraça, às vezes a gente precisa sofrer para entender o caminho, entende? Por isso que eu disse que Deus fica lá em cima e diz, mas meu Deus, gente. Deus dizendo, meu Deus, é ótimo, né? Se a pessoa não vai entender, eu dei um chacoalhãozinho, dei um toque assim, ô fulana, o caminho tá errado. E a fulana, né, eu sei o que eu tô fazendo. Se ela tiver um perfil como o meu, então, nossa. Aí Deus vem lá e diz, não, calma. Sou senhora do meu destino. Aí Deus vai lá e, ô moça! E tu vai lá, até que ele diz, toma um Dom Juan de merda na tua vida, desgraça. Não entendeu ainda? Não entendeu com o primeiro Dom Juan. Teve filho com o Dom Juan e também não entendeu. Toma o segundo, toma o terceiro, toma o quarto. Uma hora você vai entender que você vai preferir a morte do que ter esse cara. Aí cai o clique, entendeu? Porque só existe um fim pro relacionamento de merda. Teleologia explica isso. E isso é destino. Uma abusada destruída. Simples. Entende? O caminho já existe, mas só floresce quando teus passos estão em paz com a tua consciência. Medita sobre isso. Quem anda no agora, planta o amanhã. Exatamente. E a Si falou uma palavra muito importante, que é o agora. Que eu nem falo, não seja um assunto que você transcenda a respeito de estado pleno de presença ou de fluxo. Eu elevo o estado pleno de presença e o fluxo que eu falo não seja um assunto que você domina para outro patamar. Aqui vai para o agora. Depois eu vou explicar lá no livro para vocês o que é o agora. Então, depois disso, a gente pode pensar na lei de Murphy, né? Mas na minha vida, tudo que dá errado, tudo que tem pra dar errado, dá errado. Que é essa lei de Murphy, né? Sabe aquele pãozinho que tem margarina e que cai e vai cair com a margarina pra baixo? Lei de Murphy. Não, amor, é física. A margarina pesa mais, então o pesado cai primeiro, o pão vira.
A única coisa que não explica a física, Newton, sorry, é os gatos. E o gato tu pode jogar do jeito que quiser que ele vai cair de pé. Abençoado. E a parte pesada tá pra cima. Como é que ele faz isso? Não sei. Pergunte para eles. Se um responder, diga-me. Entende? Mas a lei de Murphy, quando eu assisti o Interestelar, que eu e minha mãe somos apaixonadas por esse filme, se você não assistiu, assista. Eu vou falar sobre ele, não seja um assunto que você transcenda. O nome da filha do cara é Murphy. E ele explica que não é negativo como a gente imagina. Diz apenas algo que o Walt Disney diria pra você, ou Dale Carnegie, e você achou o máximo, que é assim: se algo pode ser imaginado, pode ser realizado. A lei de Murphy diz o seguinte: se algo pode acontecer, tá na potencialidade, tá no campo, pode acontecer. Não é que vá, mas que pode, pode. Entende? Aí se você colocar vibração, cocriação, esses trem tudo, se você colocar uma vibração sua que acredita que você precisa sofrer, Gabi tá aqui falando que tá aí um monte de honra de merda. Se ela acredita que o amor tem permissão pra te fazer sofrer, ou seja, se os pais, os coleguinhas que ela amava, aquela melhor amiga que ela amava lá na infância, judiaram dela em algum momento, querendo ou não, ela pode ser um bebezinho que a mamãe teve que sair de casa para ir trabalhar e esse bebezinho viu como sofrimento, como abandono. Não era, a mamãe saiu para trabalhar, não era abandono. Mas ela sentiu como abandono, não soube verbalizar e, portanto, não racionalizou, não observou, identificou o sentimento, porque era só um bebezinho. Gabi pode acreditar que o amor pode fazer sofrer. Pode acreditar, inclusive, que sofrimento também é amor e, portanto, ela atrai honra de merda. Ela é uma pessoa ruim? Ela é uma narcisista, uma irresponsável afetiva? Ela é uma... Não! Mas algo nela vibra como vibra dentro do Dom Juan. Porque o Dom Juan acredita que aquilo que ele faz muitas vezes vai fazer bem pra você, linda. É pro seu bem, linda. Isso é cumplicidade e apoio, linda. Você precisa se entregar, linda. Você precisa dar mais de si, praticar o seu altruísmo como eu faço, porque eu faço tudo por você, linda. Conhece essa frase? Essas frases estão em Dom Juan de Merda Nunca Mais, meu quarto livro. Entendeu? Vamos ver o que mais tem aqui. Algumas explicações de assuntos mais complexos. Se algo dá errado, a probabilidade de dar errado é de 50-50. Se der errado uma segunda vez, a terceira com certeza dará errado. Esse é um conselho para pessoas que estão com relacionamento abusivo. Ou que você acha, tá sentindo cheiro de merda, mas não tem certeza se vem do Dom Juan. Porque pessoas funcionais também podem ter um comportamento de merda eventualmente. Eu tenho, minha mãe tem, a Si tem, Marcela entrou aqui agora, com certeza tem, Helenilza tem também, quem entra... Qualquer pessoa pode ter um comportamento de merda eventualmente. Agora, se for sistematizado, é padrão. E se é padrão, é transtorno. Porque transtorno é um padrão de comportamento. E aí, Dom Juan. E como é que você descobre? Se tem padrão. Simples. O problema é que, como ele sabe fazer o love bombing, você olha pra magia e não pro mágico, lembra? Leia o Dom Juan de Merda. Eu falo exatamente sobre isso. Você tá olhando pro lado errado. E ele tá fazendo você olhar pro lado errado. Você olha pra mágica aqui, ó, mas não olha o que ele tá manipulando pra que a mágica apareça. Ou seja, enquanto ele tá fazendo o love bombing, ele tá preparando o campo. Então, a lei de Murphy diz isso. Se algo pode dar errado, pode dar errado. Aí vem o Walt Disney e romantiza. Se você pode sonhar, você pode realizar. É a mesma coisa. Não sei se foi o Dale, o Dale Carnegie, quem é que falou, mas alguma coisa parecida. Ou Napoleon Hill. Napoleon Hill. Se você imagina, já existe. Aí o Tesla falou também. Se a sua imaginação coloca, já existe no campo quântico. É tudo a mesma coisa. O povo tava falando tudo a mesma coisa. Mas a gente romantizou alguns e demonizou o Murphy, pobre Murphy.
E o cara lá do Interestelar fala que foi por isso. Que ele explica isso. Por isso ele colocou o nome de Murphy na filha. Assistam o filme, é ótimo. Aqui, agora já estamos indo pro final, né? Eu coloquei também, ó, a gente já falou. Destino, para quem tá chegando agora. Livre-arbítrio, coincidência, deuscidência, karma, plano divino, teleologia, lei de Murphy, agora correções do caminho. Lembra que eu falei que Deus vai ali? Ô, moço! 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 Ô, desgraçada! Vai continuar errando, só infame. Lembra que errar a primeira vez é humano, errar a segunda vez é burrice? Eu contesto isso, mas não vamos entrar nisso agora. Vamos falar sobre uma live sobre erros. Si, anota aí também pra gente falar sobre erros, pobreza e erros, por favor. Quando é que tem correções do caminho? Sabe quando você tá indo pro mercado e aí você tá de carro e para o trânsito, você tá puta, porque você tem que ir no mercado, depois você tem que ir não sei aonde, você tem que fazer um monte de coisa, e aquele trânsito parado, já começa a dar uma raiva, um negócio assim que é visceral, você tem vontade de bater nas pessoas, matar todo mundo, porque você já tá saindo do trabalho atrasada, porque você tem que fazer outra coisa, porque sabe? Muitas vezes, nesses momentos, dado que nada é por acaso, você pode estar perdendo uma grande magia de Deus dizer, olha só, olha pro lado. Ali naquela loja tem aquele negócio que você queria para resolver a sua vida. E você não olhou, porque você tá tão bravo que você não consegue gerenciar suas emoções, você tá querendo matar as pessoas. Então, talvez você esteja corrigindo seu caminho. Veja, Miranda casou com o Dom Juan de merda e, lembra da história? Ela teve filhos e pode ficar no casamento de merda por anos, dando a desculpa dos filhos, ou porque. Ela pode sair do casamento de merda por conta dos filhos, ou ela pode nem ter filhos com ele, caso ela tenha lido o meu livro. Porque ela vai sentir o cheiro de merda antes de ter filhos. A não ser que aconteça como aconteceu com a Gabi aqui, que o cara tirou a camisinha lá no ato, ou disse que não ia chegar lá e chegou, tu também, né? Também, meu Deus. Enfim. Como é que você descobre? Lembrando que a gente normalmente descobre quando é um Dom Juan de merda, quando você tá se separando. Você tinha alguma desconfiança antes. Você sentia o cheiro, mas você só entendeu depois. Então, Miranda pode ter a iluminação divina de olhar para ele e dizer, ah, seu filho da mãe, você é casado? Só no papel. Para ficar blindando o patrimônio. Não te quero mais. Ah, mas você teve filho com outra mulher? Não te quero mais. Ah, mas você mentiu de novo? Não te quero mais. Ah, mas não te quero. Nunca mais. Nunca, nem pintar. Ah, mas vai se ferrar. Vai botar na justiça, teve filhos, não sei o que lá, mas vai morrer. Eu não te quero mais. Nem que para isso eu morra. É a única forma de acabar. Então aqui, essa correção no caminho, o Dom Juan precisava ter filhos, por exemplo. Esses filhos. Foi combinado disso aqui. Agora, quanto tempo você vai ficar nesse relacionamento? Como que esse relacionamento vai terminar? Depende de você. Então, talvez, destino seja, pensa comigo, uma mistura de decisões minhas e o que está pré-definido. Será? Vamos continuar um pouquinho mais? Aqui nessas correções do caminho eu preciso dizer para você cuidado. Cuidado. Tem que ter um gerenciamento de outro grande paradoxo da aceitação e da resistência. Entre a aceitação, o que você aceita e o que você resiste. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Você pode estar aceitando um comportamento de merda por muito tempo. Então você não diz o não. Mas você também pode estar resistindo nesse relacionamento, se apegando. Aqui a ideia é você se dedicar a si com desapego. Em relação a qualquer coisa. Eu tô usando o relacionamento de merda por conta do Dom Juan que tá aqui comigo. O livro, né? Graças a Deus. Porque você vai ter um Dom Juan de merda na sua vida. É você que vai decidir se é o meu livro ou se é o homem. Ou a pessoa de merda, né? Entende? Então, essas correções do caminho, a gente precisa entender o que a gente está aceitando. Lembra da história da garça que me atropelou?
A garça veio tava indo pra casa, pra uma das minhas casas, na estrada sozinha, a garça parada no meio da estrada, eu dirigindo, dou um freadão, consigo quase parar o carro, talvez eu desse um cutuque nela, assim. Mas quando eu tava quase parando o carro, a garça veio e voou pro meu lado, aquela desgraça. Sorte que não aconteceu nada comigo, nem com o carro. Garça, já não posso dizer, não consegui parar pra socorrer. Caiu o meu farolete. 300 pila pra arrumar. O que eu ouvi a vida toda? Até eu chegar em casa, até resolver as coisas. Ainda bem que você não se acidentou. Ainda bem que não foi nada demais. Ainda bem que foi só 300. Olha a aceitação aí. Que ainda bem. Que ainda bem. Não era pra ter sido nem 300 pila. Eu preferia ter gasto no meu vinho. Lembra que eu contei pra vocês essa história? Então, o que você tem aceitado? E o que você tem se resistido? Ah, mas é meu destino. Ah, mas eu tenho. Ah, mas é assim. Ah, mas... Ui, toda vez que tem resistência, a gente tem comportamento de merda seu ou de alguém. Toda vez que tem resistência, tem você fugindo da magia. Cuidado com isso. Olha só, já fui uma Dona Joana feminina, né? Um Dom Juan feminino, sei lá como se chama exatamente. Depois do livro de Miranda, eu me enxerguei e estou me curando. Então, deixa eu te dizer, você não era. Você tinha muitos comportamentos, porque quem é, não se cura. Um Dom Juan, para com isso, porque se você partir desse princípio, quando você encontrar, ou você pode mostrar para as pessoas que quando as pessoas encontram um Dom Juan de merda, elas podem curar essa pessoa vai melhorar um dia, não vai! A pessoa de merda não tem cura, é sobrenome dela, tá cunhada nela, né? Pá! Tá, como posso chamar assim? É um selo que ela tem, um carimbo que ela tem na vida dela, que ela decidiu colocar. Entendeu? Você tinha comportamentos. Eu me curei muita coisa quando eu escrevi o meu próprio livro. Meu Deus, eu tinha comportamentos de invalidação dos outros. Ah, mas isso não é nada. Ah, mas... Meu Deus do céu, quanta coisa eu fazia. Eu era uma pessoa de merda? Claro que não. Eu tinha comportamentos e, portanto, também atraí. Mas lembra que eu sou filha de Dom Juan de merda? Ou seja, a merdinha tava aqui. O que eu fiz foi uma operação lava-jato pra tirar tudo. Porque isso era do meu pai. Não era meu. Já tinha antes do casamento, mas pensava, ele me ama demais. A gente sempre acha que o Dom Juan ama. Os livros da Miranda Lee foram e estão sendo cura e antídotos na minha alma. Obrigada. Quer dizer que um homem abusivo não muda? Claro que não! Alê, sai dessa! Não muda, gente. Eu falo isso em todas as lives. Não muda em todos os meus materiais. Se for uma pessoa de merda, se for narcisista, psicopata, irresponsável afetivo, babaca emocional ou sedutor barato, ele não vai mudar. Ele é assim por escolha. E a gente achar que ele vai mudar é a nossa porção ingênua, que acredita que a pessoa pode melhorar, que nós fomos ensinados a esperar o melhor do outro. Quando alguém se apresentar para você, acredite. Quando uma pessoa disser pra você que é um Dom Juan, uma Dona Joana de merda, acredite. Olhe pra essa pessoa sem os filtros da sua ingenuidade, da sua infantilidade, da menininha que acredita que as pessoas são altruístas e maravilhosas. Ah! Entendeu? Que mais? Quem quiser deixar de seguir é um favor, tá? Só pra avisar. Só pra avisar vocês. Quem quiser ficar aqui, que fique de verdade, compactue, discorde, seja educado. Mas quem quiser ir... Gente, eu não faço questão nenhuma. Nenhuma. Entendeu? Pode ir. Fica à vontade. A porta da rua, a serventia da casa. Sempre. Na minha vida, fica quem quer. E quem eu quero, claro. Alma gêmea, já falei, se você acredita em alma gêmea, você acredita em destino e você acredita que aquilo pode ser destinado a você. Gente, 8 bilhões de pessoas. Tem muito. O que é uma alma gêmea? Uma alma gêmea que acredita nos mesmos valores que os seus, que acredita no... que vai te trazer crescimento e aprendizado, sim, mas pelo lado positivo. Para de romantizar que aquela desgraça veio para te ensinar alguma coisa. Veio, muito obrigada, vá com Deus, infame. Tchau. Tipo assim, sabe? A porta da rua é serventia da casa. Não acredite que uma alma gêmea veio para te destruir. Se existe Deus
da forma como nós imaginamos, na minha cabeça existe obviamente, mas eu tô colocando isso como hipótese porque pode ser, não sei. Lembra que se eu posso imaginar pode ser? Mas se existe um Deus, você acha que ele vai querer a sua desgraça? Não. O como nós definimos quanto tempo esse Dom Juan de merda vai permanecer na minha vida para me ensinar determinadas coisas. O tempo que eu permiti pro meu aprendizado. Esses dias eu falei para uma pessoa que veio me perguntar: Miranda, ai, mas quanto tempo ele vai ficar? Até quando isso vai acontecer? Eu disse: até que o sofrimento se torne insuportável. Ah, mas eu não consigo sair. Significa que você consegue sofrer mais. Mas se ela tá doendo, você consegue sofrer mais. Agora aqui uma coisa importante. O Gabriel tá dizendo, uma coisa é relacionamento abusivo, galera. Outra é dizer que ninguém muda. Falta de caridade de Deus. Tá, agora começou a tá. As pessoas mudam. Eu estou dizendo pra vocês que se a pessoa for um Dom Juan de merda, abre a mente e ouve tudo o que eu falei desde o início. Não faz cortes e edições na sua mente, porque isso é ignorância. A inteligência está em ouvir todo o contexto. Se a pessoa for um Dom Juan de merda, que tem um padrão comportamental, eu estudei, eu li, reli e escrevi um livro validado por muitas pessoas que são psicanalistas, psicólogas e psiquiatras. Muitas. Se a pessoa tem um padrão comportamental de merda, ela não muda. Inclusive, eu falei que eu tinha comportamentos de merda, que eu mudei em mim e que eu vi pessoas mudarem nelas depois da leitura do meu livro. As pessoas mudam e devem mudar. Isso é evolução. Eu falei também nessa live que eu não sou a mesma de antes e que eu mudo muito e que a minha vida muda rapidamente. Mas se for padrão comportamental, não vai mudar. Entendeu agora? Se não entendeu, está desenhado no livro. Apenas R$17 e eu aguardo você no meu direct para ser vacinada contra pessoas e situações abusivas. Entendeu? Seguindo, cuidado com o conceito de alma gêmea, porque você pode encontrar uma pessoa que é perfeita para você. Se for perfeita demais, cuidado, pode ser love bombing. Love bombing é a melhor coisa que tem, porque trata as mulheres ou as pessoas, lembrando que o Dom Juan não necessariamente seja só um homem, já que a gente chegou no momento de ter que falar tudo o que eu já falei centenas de vezes, mas é uma live class e, portanto, é uma aula e, portanto, ensinar é repetir incansavelmente, repetirei, que pode ser seu pai, sua mãe, homem, mulher, gay, lésbica, preto, azul, amarelo, rico, pobre, miserável, vai ter um comportamento padronizado. Então, se você acredita em alma gêmea e você não percebe esse comportamento padronizado, você vai ficar nesse casamento por anos. Você vai ficar nesse casamento porque quem casa não separa. Separa sim. Se a gente muda, se a gente tem a capacidade que o Gabriel colocou aqui de mudança, com quem você casou talvez não seja a pessoa que faz parte da sua vida hoje, do que você quer hoje. E tá tudo certo. Permita-se evoluir, principalmente se a outra pessoa não quer aquela evolução, se a outra pessoa não quer aquela vida, se a outra pessoa não tem os mesmos interesses mais que você tem. Então, cuidado com o termo alma gêmea. E aqui, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Não. Eu quero dizer pra você que destino, olha só, eu falei sobre destino. Livre-arbítrio, coincidência, deucidência, karma, plano divino, teleologia, lei de Murphy, correções do caminho com o cuidado entre aceitação cega e resistência, alma gêmea. Foram todos esses conceitos que eu abordei durante essa live class para te dizer que destino é tudo isso. Assista de novo essa live para você perceber que destino é tudo isso. E muitas vezes você vai ter o poder do seu destino na sua mão e muitas vezes você não vai ter o poder do destino na sua mão. Como, por exemplo, quando você se torna mãe. Parte sua, quando você se torna mãe, está no controle de alguém que ainda vai se tornar um alguém. Não controle sobre a sua vida, mas o controle da vida dela própria. Aceite que seus filhos não são uma continuidade sua.
São pessoas separadas. E aí você vai perceber o seu poder e deixar que os seus filhos tenham o poder deles. Então os filhos é só uma forma de controle que a gente abdica em relação ao nosso destino. E mais uma vez eu quero falar pra vocês assim, se existe um Deus, e eu digo que eu acredito em Deus, já que a gente chegou no momento da live em que a gente tem pessoas que ficam questionando coisas que já foram ditas, e portanto é uma live class, e portanto eu preciso ensinar, e portanto ensinamento é repetição, repetirei. Se existe um Deus e eu acredito em Deus, esse Deus não quer que a gente sofra. Poucas certezas eu tenho na minha vida, mas uma delas é essa. Esse Deus quer a nossa felicidade, quer que a gente vá pra frente, quer que a gente cresça, quer que a gente evolua, e não pelo esforço ou pela dor, pela dedicação abdicada. Você se dedica, mas você abdica do resultado, você desapega do resultado. Ao invés de ficar esperando a visita é um milagre, tá? Na janela, quando é que não vem, quando é que vem, quando é que vai acontecer, quando é. Você vai arrumando a casa. Deixa tudo ajeitadinho, bota o chá para aquecer, faz um bolinho. E quando o milagre, a visita, chegar, você tá pronta. Não é no tempo de Deus. Deus já disse, minha filha, vai, você tá pronta. Assuma o que é seu. Pratique o seu poder pessoal, que é uma live que já tá salva. Leia o meu livro, seja um assunto que você domina, seja minha aluna no curso, no método Live Book aplicado, 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora. Vacile-se de vez contra pessoas e situações abusivas com o Dom Juan de Merda nunca mais. Tivemos pessoas aqui abusivas hoje, ele sempre vem, começou a falar do Dom Juan de Merda, o cheiro, atrai, entendeu? Leia a trilogia Paris Saint-Exupéry. Aqui é a cura pelo amor, mas não o amor pelo outro, o amor próprio. Amor próprio também é uma live salva. Assista as minhas lives. Aproveite para você colocar na sua mente coisas que te engrandeçam. Porque Deus está dentro de você. Aliás, Deus é você. E se Deus é você e Deus define o destino, quem é que define o destino? Vou repetir. Se Deus é você, se Deus é você, e se Deus define o seu destino, quem é que define o seu destino? Aqui só vai entender quem tem boa interpretação de texto, porque até aqui eu expliquei, agora é contigo. Lembre-se que antigamente ser senhora do destino era motivo para sermos queimadas. Você saber, você acreditar, você ter firmeza. E a gente foi ensinada de que isso era ruim. E não é esse poder que machuca os outros, que faz o outro, que não sei o quê. Não. Não é o poder que sai do feminino. O feminino é proteção, é cuidado, é zelo, é amor, é amparo. Desde que não seja Dom Juan. Porque o feminino também não é só permissão. O feminino sabe dizer aqui, Dom Juan de Merda nunca mais. Mas se volte cada vez mais. Feminino também é uma live que eu salvei. Por ser o feminino, para essa aceitação com o desapego. Cuidado com o destino cego que prega algumas igrejas, as religiões, a sociedade, a política que quer ver você cega. Por que eram queimadas quem acreditava ser senhora do destino? Porque eles queriam que as pessoas fossem cegas e repetissem padrão. Lembra que eu falei do problema de repetir um padrão? Crenças limitantes também é uma live que já está salva. Muito cuidado com as suas crenças, com aquilo que você acredita cegamente. Pode estar cegando você. Questione as suas crenças, questione as suas certezas. Até que você tenha certeza que essa certeza te faz bem. Não está te fazendo mal, não está te prejudicando. Tire as vendas da sua cegueira. Faça o seu destino sem esquecer que a magia é arisca. Por isso que se você ficar olhando na janela, as coisas não acontecem. Quanto mais você exige que as coisas aconteçam, quanto mais você tem essa necessidade, essa ânsia. E por que eu falo isso? Porque as pessoas que me assistem aqui, normalmente têm essa vontade de melhoria. E se a vontade de melhoria se torna obcecada, obsessiva, que leva uma energia imensa, te gera só ansiedade e frustração. Ansiedade porque você precisa que aconteça logo e frustração, porque não acontece nunca. Ansiedade porque você precisa que aconteça logo e frustração, porque não acontece nunca. E isso você fica. Então, cuidado.
Tenha um momento de discernimento no seu dia a dia. Pratique o seu estado de presença plena, que eu falo tanto no Seja um Assunto que você domina. A importância de estarmos no agora, que eu vou falar no Seja um Assunto que você transcenda. Meu livro que eleva a inteligência emocional para outro tipo de inteligência que você vai ficar sabendo já já. Dedique-se com desapego. E aqui, enquanto eu tava fazendo a nossa capinha no Canva, antes da live, todas as nossas lives tem uma capinha, né? Tem eu lá, toda sexy, com uma taça na mão. Óbvio. Sim, toda sexy com uma taça na mão, as duas coisas são óbvias. E escrito, o olhar da Miranda sobre o tema. E live class embaixo pra você lembrar que é uma live aula. Por isso que ela é longa. Nunca vai ser curta. Já tentei, já menti várias vezes que seria, não dá. Eu sempre extrapolo o tempo e é isso. É assim mesmo porque eu sou palestrante. Então, pronto. Aceitei. Parei de resistir porque eu sofria, brigava. Ai, meu Deus, eu fiz 1h30. As pessoas chegavam, ficou longa. O problema é seu. Não quer assistir até o fim, não assista, desgraça. Ah, mas vou assistir depois, assista então. Coisa boa. Entende? Eu tava fazendo a capinha lá bonitinha da nossa live class pra você ficar fácil pra você achar nos meus materiais qual que é. E por isso é sempre igual, porque é padrão. O padrão é fácil de ser identificado, tá? Lembre-se do Dom Juan de Meta e das minhas lives. Nossa, que analogia péssima. Mas funcionou. Quando eu botei pra salvar no Canva a nossa capinha, o Canva é ótimo, porque ele sempre tem uma frase motivacional no final. Eu gosto de ver essas frases motivacionais. A Cícera tá aqui, a Cícera usa muito Canva. O Canva é um programinha que faz as nossas capas, né? Tava escrito lá assim, olha só, que coincidência. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Vou repetir porque se isso dá corte, tá? Finalzinho da live. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Quem disse isso não fui eu, foi Lincoln, para dizer para você que o seu destino sim pode estar em suas mãos, mesmo que o aprendizado e todos os elementos dessa live, vai lá, livre-arbítrio, coincidência, deucidência, karma, plano divino, teleologia, lei de Murphy, correções do caminho, o cuidado versus a aceitação cega, a alma gêmea, tudo isso pode estar pré-definido de certa forma. Mas ainda assim, o poder está na sua mão. Assuma-o. Well, toda a minha cola foi falada. Espero que vocês tenham feito as perguntas que queriam. Se não fizerem, façam aqui nos comentários. Assista essa live novamente que você vai ver como a gente coloca um Dom Juan de Meta no lugar dele com muita classe. Todos eles, na verdade, não só os que apareceram por aqui, como os que apareceram na vida da gente. E até os que não são nossos, o Dom Juan da Gabi, que estava aqui falando com a gente a respeito disso. Assista essa live novamente, falei tudo que estava na minha cola. Adquira a trilogia Paris Saint-Eiffel por apenas R$35. O Dom Juan por R$17, se você quiser a trilogia com o Dom Juan, R$44. Adquira também o Seja um Assunto que você domina, seja minha aluna lá no método Livebook aplicado a 100 ferramentas deste livro. Assista as minhas aulas e eu tô esperando você do lado de cá da ilha. Teve pergunta ainda, como criar um futuro estando apática, sem vida? O problema das nossas emoções é quando a gente se deixa levar por elas, elas nos trazem apatia. E é fácil desistir. É fácil desistir. Porque a sociedade, a vida, a humanidade tem batido tanto na gente. Tem batido de uma forma negativa quando te julgam, quando te machucam, quando te fazem mal. E tem batido também até quando a felicidade dos outros nos afeta. Se for ver, as redes sociais são tão falsas. E a gente leva isso tão a sério. A gente leva isso como uma verdade absoluta que faz com que a gente se compare com o outro e se machuque tanto. Então, como primeiro aqui, não é como criar um futuro a ler. A pergunta está invertida. É como criar vitalidade para ter um novo futuro. E a tua pergunta, eu cheguei a parar. Normalmente quando vocês perguntam por aqui, no final, vocês já viram, quando eu tô encerrando a live eu saio, porque gente, já deu 1h40.
Eu saio, mas assim, eu já tava encerrando, eu dei uma passada de olhos na pergunta da Lê e eu achei super importante. Por quê? Porque coincidentemente é o mesmo assunto do Seja um Assunto que você transcenda. Como é que a gente faz? Como é que a gente usa os nossos sentimentos que eu ensinei a gerenciar no Seja um Assunto que você domina? Como é que a gente usa os nossos sentimentos para criar a magia, o milagre de uma vida nova? Não de uma vida que é todo dia a mesma vida. Só que para criar isso, nós precisamos criar a nossa vitalidade. Por isso que eu disse que a pergunta da Lê tá invertida, porque ela fala assim, ó, vou ler. Como criar um futuro estando apática, sem vida? Você não cria um futuro estando apática, sem vida. Isso é impossível. Impossível. A gente cria um futuro a partir diferente, porque você cria sempre a mesma coisa. Ou seja, como as nossas emoções são registros do passado. Você sentiu quando aquilo aconteceu. E se você continua sentindo da mesma forma, você tem os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos e você está criando o futuro a partir desse eu do passado. Ou seja, o seu futuro é o seu passado. É uma linha de tempo só. É passado no passado, passado no presente, porque as suas emoções do presente são registro do passado. E o seu futuro é um passado porque o seu futuro está sendo cocriado a partir do seu presente, que é passado. Leia de novo, isso também dá corte, tá? Assim, porque é complexo, gente. Ó, o seu passado é passado. O seu presente é registro do seu passado. É passado. O seu futuro é cocriação do presente. É passado. Então não existe criar um futuro estando apática sem vida. Se você inverte a pergunta, você aprende a fazer a pergunta certa e tudo muda, quer ver? Como ter vida? Como deixar de lado a apaticidade para criar um novo futuro? Uau! Aí sim. Aí a gente começa a ter a pergunta certa para ter a resposta certa. Tudo mora em sabermos fazer as perguntas certas. E aí eu te digo, Ale, acredito que a Ale já leu o Dom de Merda Nunca Mais. Tá com uma dificuldade grande de sair disso. Leia ou seja um assunto que você domina. Porque você só vai ter vitalidade, você só vai ter vida, você só vai conseguir sair da apaticidade quando você se for capaz de gerenciar as suas emoções. Porque se as emoções são um registro do passado, sem gerenciar as suas emoções, você vai continuar no presente, sendo passado, e vai co-criar o seu futuro a partir do presente, que é passado. Ou seja, passado, passado, passado. Não tem? Passado, presente e futuro. É passado, passado, passado. Entende? Quando você gerencia as suas emoções no presente, exercendo o seu estado pleno de presença, que tá aqui no Seja um Assunto que você domina, ou seja, você gerencia as suas emoções, está no Seja um Assunto que você domina, você pratica o seu estado pleno de presença, está no Seja um Assunto que você domina, você começa a gerenciar a diferença entre os tempos. Passado não existe mais. Presente é a única coisa que existe, porque o futuro você vai criar. Então você precisa, a chave de um novo futuro está no gerenciamento emocional, mas é só o primeiro passo, porque depois eu vou te mostrar que o tempo não é linear. Não existe passado, presente e futuro. Ele é um só, mas ele não é um só sendo passado, 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 passado. Ele é um só sendo agora, agora e agora. E esse é o tema. Por isso que eu falei pra você que essa pergunta, eu parei 20 minutos pra responder essa pergunta, porque ela é o tema do Seja um Assunto que você transcenda. Só que você só transcende o que você conhece. Você só atinge esse patamar quando você domina. Não as suas emoções, não, claro que não, cara Jim. Quando você domina você, quando você é um assunto que você domina.
Mas se você é um assunto que o Dom Juan tá dominando, que a sua mãe tá dominando, que a sociedade tá dominando, que a sua culpa tá dominando, que a sua raiva tá dominando, você tá presa no passado. Porque o Dom Juan tá aqui. Você tá aqui. A sua história com o Dom Juan tá aqui. Ah, mas eu ainda tô com ele. Irrelevante. Você ainda tá com ele, mas é passado. Porque é passado, o passado dentro do futuro. É a mesma coisa. Tá sendo igual. Tá sendo igual, é passado. Ah, mas eu tô no mesmo emprego. Tá sendo igual, é passado. Se o seu passado é tão bom que você quer repetir passado, garota, pau na mula. Você chegou no patamar. Só que aí é tão bom que você quer repetir, não é passado. Já é agora. Gente, filosofia pura. Entendeu? Ui. Buguei, né? Eu disse que essa live ia bugar e a Lê me ajudou a bugar mais ainda. A gente vai continuar. A gente vai falar muita coisa. Eu espero vocês na live do domingo que vem pra gente falar mais ainda. Mas chega no horário da live, 11 horas. Porque quando tá terminando a live, tá cheio de gente aqui, gente. Aí eu preciso terminar, porque já tá 2 horas de live, entendeu? Daqui a pouco o Instagram não deixa mais eu entrar em live. Diz, a menina que fala demais, lá vem ela. O inferno, sai, derrubou. Entende? Me ajuda. Me ajuda a te ajudar, que nem diz o outro. Bem, nossa senhora. Isso é muito de Dom Juan de merda, né? Me ajuda a te ajudar. Buguei mesmo, disse Elza. Elza, assista de novo essa live. Gente, para agora, ó, vai almoçar, faz alguma coisinha, depois pega um vinhozinho, pega um chimarrão, pega um café, pega um chá, pega uma cervejinha, o que você quiser. Senta gostoso em algum cantinho teu e assista de novo essa live. Pega papel e caneta e anota tudo. O que eu passo pra vocês são verdadeiros milagres, funcionaram na minha vida. Entende? Agora eu preciso ir, gente, pelo amor de Deus, também preciso almoçar, né? O povo tá me esperando. Fiquem com Deus. Queridinho, eu falo tanto dele aqui, né? Gente, eu questiono ele pra vocês, mas não porque eu questione Deus. É que eu realmente gostaria que as pessoas olhassem pra Deus como eu vejo. O olhar da Miranda sobre Deus. Se será, anota aí. Vai não, para com isso, mulher. Ou se, anota aí, Deus. Terceira sugestão de live hoje. Ó, eu quero saber qual é a sugestão de live de vocês. Eu vou terminar essa live, eu quero saber o que vocês querem ver o olhar da Miranda sobre. Então eu questiono tanto Deus aqui, não é porque eu questione ele. Meu Deus, nossa Deus. como questionar Deus? Não é isso. É que eu gostaria que as pessoas vissem o olhar da Miranda sobre Deus. Porque é tão gostoso. É tão diferente. É tão entregue e tem tanta certeza. Certeza é uma live que eu quero fazer. Já fiz, né? Fiz? Gente, eu tô no campo quântico já. Deixa eu voltar pra Terra. 1, 2, 3, voltou. Tá, fui, tá? Fiquem com Deus. Olhem pra ele com carinho, que ele olha pra vocês com carinho. Ele não quer nada de errado. Bença pai, bença mãe. Eu aceito os milagres em minha vida e fui. Até domingo que vem.